Senhoras e senhores, estamos de volta. Tem jogo, tem prévia. E aqui estamos para falar sobre São Paulo e Internacional que se enfrentam nesse domingo no Morumbis. Estaremos lá, presentes. Eu estarei também. Volto em tempo de ir para o jogo. E tenho muitos temas para falar sobre esse jogo aqui, porque tem o jogo da quarta-feira contra o Botafogo, Libertadores, e aí é força máxima, o que significa que deve ser reservas de novo contra o Internacional no Morumbi, mas não é um jogo qualquer, porque o Internacional está dando uma encostada, está chegando, quer vaga na Libertadores também, está jogando bem. Então temos muitos temas aqui para tratar, eu e o Arnaldo Ribeiro. E eu quero lembrar que esse vídeo tem o apoio da KTO, que é a nossa parceiríssima do canal aqui, a KTO Know The Odds. Dê o seu palpite lá na KTO, usando esse QR Code que está na tela, usando o link que está na descrição e usando o cupom TRICOLOR para você ter 20% de bônus no seu primeiro depósito. E também fica atento ao nosso Instagram, Arnaldo Etironi 1, porque ela vai ter uma dica. Mais uma vez, a boa dica KTO para esse jogo São Paulo e Internacional. Arnaldo, eu vou começar com você sobre um personagem específico. Luciano. Não jogou o tempo todo contra o Botafogo, entrou, não jogou no time reserva que tinha jogado na semana passada e tinha ganhado do Cruzeiro, né, o time reserva. Então ele está descansadão. Isso significa o quê? Será que ele vai ser usado agora, nesse jogo? Ou será que vai ser guardado para quarta-feira? É uma incógnita, o Luciano. Pois é, Tironi. Levando em consideração de que a escalação contra o Inter pode dar muito a pista da escalação da quarta-feira, né? Eu imagino que quem começar jogando contra o Inter não começa contra o Botafogo. O Luciano pode ser essa dúvida aí, porque como você mesmo falou, dos jogadores todos do São Paulo, foi o que menos atuou nos dois últimos jogos, né? Contra o Cruzeiro ele não entrou um minuto sequer, e contra o Botafogo entrou na parte final do jogo. E aí eu acho que ele fica um pouco como uma exceção, porque mesmo se for o caso do Zubeldia optar por ele como titular contra o Botafogo, que não é uma hipótese muito provável agora, devido à fase dele, mas mesmo que seja essa a ideia, eu acho que ele precisa de jogo, precisa de confiança, ele precisa jogar, né? Pouquíssimos minutos nas duas últimas partidas. Então, a minha conclusão é que é Luciano e mais 10 contra o Inter, independentemente dele contra o Botafogo. Aí eu acho que os outros 10, inclusive goleiro, se for o caso, como aconteceu com o Jandrei em BH, o Zubeldia vai tratar com muito cuidado. É como se, entre todos esses jogadores, quem precisasse jogar, embora já não seja mais um titular absoluto, seja o Luciano, para recuperar ritmo e confiança, né? Tentar fazer gol, essas coisas que há algum tempo ele não faz. Então tá, pode ser que tenhamos então Luciano e mais 10 jogadores. Agora, entre esses 10, o Ferreirinha voltou a treinar. Ele teria alguma chance de jogar como titular? Zero. Não, né? Não, Mas zero. voltou, mas nem no banco ele não fica? Não, zero. Não, nem no banco. E a hipótese de ser relacionado contra o Botafogo é remota. Né? Dessa turma machucada, Lisiero e Nestor, sobretudo Nestor, está à frente do Ferreirinha. Eles se machucaram depois, os dois contra o Atlético, né? Lisiero e Nestor. O Lisiero parecia simples, e até é simples. O Nestor parecia grave e não foi grave no tornozelo, parecia que era uma lesão grave. O Lisiero treinou já a semana toda normalmente com os demais. O Ferreirinha foi voltando aos poucos aos campos nessa semana. Então, a possibilidade do Ferreirinha ficar no banco contra o Botafogo é remota. Contra o Inter, sem chance. Os outros estão na frente, esses dois, Lisiero e Nestor, estão à frente dele. Agora, se você fosse tentar pensar no time que jogou contra o Cruzeiro inteirinho, com o Luciano no lugar de alguém, com o Luciano no lugar do William Gomes, que fosse, a gente tem umas outras questões que surgiram do jogo do Cruzeiro para o jogo do Botafogo, que também talvez ameacem a repetição daquela escalação que deu tão certo em Belo Horizonte, né? Não só essa situação, Luciano e William Gomes.
Ótimo. Vamos tentar refazer esse quebra-cabeça aqui sobre a escalação que joga contra o Internacional, já pensando no que será contra o Botafogo, mas vocês estão vendo aí na tela que tem um QR Code aí e uma informação no rodapé. É porque é o seguinte, o mercado Bitcoin é a maior plataforma de ativos digitais do Brasil. Há 11 anos, segue com o compromisso de revolucionar e facilitar a forma como os brasileiros investem. Em 2024, a gente teve um boom e o mercado de criptomoedas atingiu novos patamares. O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, valorizou mais de 100% nos últimos 12 meses. Com plataforma líder, o mercado Bitcoin oferece o ambiente ideal para você explorar essas e outras oportunidades. Tem um portfólio completo de ativos digitais, desde criptomoedas como Bitcoin, a ativos de renda fixa digital, para quem prefere investimentos mais tradicionais, que contam com maior previsibilidade e ganhos de cerca de 15% ao ano. Mais do que uma plataforma de negociação, o mercado Bitcoin é parceiro nessa sua jornada de investimento. Então é o seguinte, ao abrir a sua conta, negociar qualquer ativo digital a partir de R$ 100, você ganha R$ 10 em Bitcoin. Ao cumprir esses passos, além do seu bônus em Bitcoin de R$ 10 que eu acabei de falar, você vai poder ganhar um par de ingressos, preste atenção, um par de ingressos de camarote para assistir São Paulo e Vasco, que será no fim de semana de 29, 28, 29 ou 30, um desses dias de outubro. No fim de semana, último fim de semana de outubro. São Paulo e Vasco no Morumbis, um par de ingressos de camarote, você vai ter a chance de ganhar se você fizer esses passos todos que eu avisei aqui. Quer começar a investir com confiança? Então vem que o mercado Bitcoin é bicampeão na categoria melhor exchange de criptomoedas no Reclame Aqui nos últimos 2 anos. Então aponta o seu celular para esse QR Code que está na tela, eu vou deixar ele aí mais um tempo para vocês, e vem com a gente e vamos ver o jogo São Paulo e Vasco. Vamos lá, Arnaldo. Para esse jogo contra o Internacional, então, você falou até sobre mudança de goleiro, então vamos radicalizar. Jandrei, como foi no jogo contra o Cruzeiro. Eu, assim, como você pôde observar, a escalação contra o Cruzeiro, o jogo do Cruzeiro tinha mais ou menos a mesma conotação do jogo contra o Inter. Confronto direto contra time que disputa a mesma coisa do campeonato e que vem descansado durante a semana. Né? Diferença Deu tudo é certo. Em casa, né? A diferença é que é em casa, exato. Não tem viagem e tal. E o intervalo para o jogo anterior é um pouco maior, né? O São Paulo jogou quinta contra o Atlético, domingo contra o Cruzeiro, agora jogou quarta contra o Botafogo, vai jogar domingo contra o Inter. Agora, aquela escalação de Belo Horizonte, o que aconteceu com ela? 2 daqueles jogadores foram titulares contra o Botafogo. Jogaram muito bem contra o Cruzeiro. E jogar, para quem está de fora, nunca é ruim. Né? Sim. Então foram os Quem casos... são os dois? O William Gomes e o Sabino. O Sabino. Aí é aquela questão. Para repetir esse time, se ele está contando com o Sabino e o William Gomes para jogar contra o Botafogo, ele não vai colocar Sabino e o William Gomes para começar. E aí você já tem se você não tem o Sabino, se for essa a ideia, você não consegue botar a linha de 3 fresca contra o Inter, né? Contra o Cruzeiro foram Juan, Ferrarese, Sabino. Agora, se ele coloca o Sabino, talvez indique que ele não vai jogar com linha de 3 contra o Botafogo, entendeu? Por isso que eu falo, a pista para o jogo com o Botafogo talvez seria dada na escalação contra o Inter. Inclusive certo. O sistema. Então tem esse truque aí, digamos, né? Ele poderia... O resto, eu acho que o resto foi muito bem. O Igor Vinícius de um lado, o Michel Araújo do outro, o Santiago Longo e o Marcos Antônio volante, o Eric de um lado, o André Silva do outro, e talvez aí o Luciano no lugar do William Gomes, que é bem diferente, né? Bem diferente, exatamente. Fica outro time, né? Outro time. Tem outro jogador, né, que perdeu, não tanto quanto o Luciano, mas perdeu a posição e jogou pouco nessas 2 partidas, foi o Wellington Rato, né? O Wellington Rato foi reserva. Só que entrou bem contra o Botafogo, né? Entrou bem e entrou mais cedo. E vai ser utilizado, provavelmente, né? Pois é, e entrou bem, entrou mais cedo. Dizer. E contra o Cruzeiro, ele também entrou no jogo, né? Diferentemente do Luciano, que nem entrou. Então. Não, eu quero dizer assim, que o Rato é outro cara que deve ser utilizado na quarta também, em certo momento do jogo, né? Exato, né? Então, eu acho que tem essa situação. Estaria mais para o Luciano começar do que para o Wellington Rato, né? Embora com o Wellington Rato o sistema do Mineirão seja mais fácil de replicar, né?
O Luciano é um jogador, aquele cara assim, se você bota ele na linha de 3 atacantes, ele não vai correr pro lado, né, pelo lado. Ele vai fazer, talvez ele faça inversões com o André Silva, né? Ora o André Silva vindo pro lado e ele indo pro centro, enfim, né? Olha, me ocorreu na minha cabeça agora, sobre um cara que está em má fase, mas que é fominha, gosta de jogar. Teria alguma chance do Caleri jogar? Eu acho que ele... No sentido que o cara deve estar puto que não fez gol, perdeu aquele gol, tá irritado e não sei o que lá, e querer jogar. Sim, naquela vez, né, naquele outro time reserva contra o Vitória. Isso, por isso que eu pensei. Jogaram, como diz Luiz Beldi, espinha dorsal, Arboleda, Luiz Gustavo, Lucas e Caleri. Eu acho que nem se os 4 implorarem para jogar, eles vão jogar. Porque aí por 2 motivos. Porque quarta é tudo ou nada, e porque o time reserva deu um sinal que não tinha dado até então, de muita consistência. Perfeito. Tirar o André Silva, acho que o André Silva merece jogar contra o Inter, né? Por exemplo, pelo que fez contra o Cruzeiro, né? Então eu acho que é muito na ponta dos cascos, né? Eu entendo o que você está falando, porque esses caras gostam de jogar mesmo. O Lucas também provavelmente gostaria de jogar, né? Mas eu imagino que seja muito mais para reserva mesmo do que aquele reserva com 4 titulares que foi contra o Vitória, né? QR Code na sua tela aí um pouquinho mais para você entrar no mercado Bitcoin, ganhar R$10 em Bitcoin, você investe 100, ganha 10 e tem a chance de ir para o camarote do Morumbi no São Paulo e Vasco, no final de outubro. São Paulo e Vasco no Morumbi, você tem a chance de ganhar um par de ingressos para o camarote fazendo isso que eu estou te falando. Vamos lá, Arnaldo. E o Internacional descansou a semana inteira, vem num processo de recuperação interessante. O Mike deu entrevista hoje e falou assim: nós estamos brigando mesmo lá em cima, querendo chegar, se possível, no título. Acho que é bem improvável, mas enfim. O time está renovado, passou, né, a fase tragédia climática, o time se assentou, só tem o brasileiro e está tentando se recuperar. Está muito melhor que o Grêmio, por exemplo. Em pontos perdidos ele está igual ao São Paulo. Igualzinho. Vem de 3 vitórias seguidas, descansado, só com um jogador suspenso, né, dos titulares, né? Mas tem tanta opção. Até eu estava vendo a imprensa gaúcha discutindo as opções do Roger para o Gabriel Carvalho, que é um moleque que entrou muito bem no time. Vai fazer falta porque é um moleque da base vigoroso e que dá muita sustentação a Alan Patrick, aos caras mais experientes, né? Esse é desfalque, está suspenso, mas ele tem várias opções. É um jogo da mesma faixa. Acho que o São Paulo, depois de ter vencido o Cruzeiro, não pode perder esse jogo. Isso. Até empatar não é um desastre. Verdade. O São Paulo está 14 rodadas no G6, aos trancos e barrancos, lá com outras Copas no meio, e tem que se manter no G6. Essa é a missão, concordo. Evitar a aproximação do Inter, né? Mas vai ser um jogo bem difícil, porque é a melhor fase do Inter na temporada, digamos. Perfeito. Como eu falei, a gente vai dar nossa dica KTO sobre esse jogo lá no Instagram, Arnaldo Tironi 1, vocês fiquem atentos lá. Então dê o seu palpite na KTO, esse QR Code que está na tela, usa o cupom TRICOLOR, tem 20% de bônus no seu primeiro depósito, tem o link aqui na descrição também. KTO apoia o canal Arnaldo Tironi. Árbitro da partida, Arnaldo, você, o maior especialista em árbitro do Brasil. Eu, sinceramente, já perdi a ideia. Bom, se até o Wilton Pereira, que é o mais experiente, foi um desastre contra o Cruzeiro, o árbitro vai ser... O que está me chamando a atenção é que estão repetindo árbitros em jogos do São Paulo, né? Vai ser o Ramon Abate Abel, aquele que apitou Galo e São Paulo pela Copa do Brasil lá há poucos dias, né? Então é o Ramon Abate Abel, vai apitar o jogo São Paulo Internacional. Espero porque, você percebe, Tironi, que a gente não falou um A de arbitragem no meio de semana em qualquer jogo? Nada, em nenhum jogo. Qualquer jogo. Falamos um pouco, falamos que o Rafael fez cera e. Mas é assim, o jogo do Flamengo que eu fui no estádio foi a mesma coisa. Fizeram lá cera, o cara deu 5 minutos, 3 minutos, é isso aí. E acabou. O Rafael fez cera, o Armani fez cera, o Everson fez cera e o goleiro Penharol fez cera, né? Mas de resto, sem questões mesmo. Exatamente. E nem mesmo as questões de encher o saco de técnico na beira do campo. Os caras são muito mais tolerantes, é diferente. Mas a gente vai voltar à realidade do Brasileirão nesse meio de semana, né? E é o Ramon Abate Abel que vai apitar o jogo São Paulo Internacional às 18h30. É sempre bom lembrar, mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente. A gente vai dar um bom público, talvez chegue
entre 40 35 e 40. 40 seria um ótimo número, a média do São Paulo no brasileiro. E contra o Botafogo, aí a expectativa é de lotação completa. Bom, e como a gente falou, olho nessa escalação, porque ela vai refletir muito no que será quarta-feira. É quarta-feira, certo? Exatamente. Isso Onde mesmo. você estará amanhã às 6h30 da tarde, Arnaldo? Setor Arnaldo Tironi, Lacta, no Morumbis. Não só Idem. amanhã, como na quarta. E domingo, a ideia é ir para Brasília, não é isso? E estaremos em Brasília também, Exatamente. acompanhando o São Paulo. Então, amanhã, neste domingo, no setor Lacta, estaremos lá, eu e Arnaldo Ribeiro, para essa partida São Paulo Internacional. E vamos que vamos. Mais alguma coisa, não? É isso. Amanhã, live, logo depois do jogo do Morumbis. Como o jogo acaba 20h30, até a gente chegar ali, vai por volta das 10 para as 9, 9 horas, começa a live Raiz direto do Morumbis amanhã. É isso. Valeu. Zoom, garotinhos. Tchau.